aí tem toda essa questão do sacrifício que vai seguir, e Jesus é o sacrifício perfeito. Você estava até falando que em Hebreus fala que Jesus é o sacrifício perfeito, né? E é muito interessante fazer então também esse paralelo, né? De a vinda de Jesus, a ideia de Abraão de que Deus é o Deus que provê, e a gente vê Deus provendo, inclusive lá no Gênesis, para que a humanidade finalmente se sinta bem, né? E Jesus sendo então essa última oferta, porque aquele mesmo cordeiro que Deus coloca para Abraão, ele encerra-se, né, aquela ideia do sacrifício animal em Jesus, onde Jesus apresenta mais uma vez um cordeiro para a humanidade. E acho que essa também é tipo uma mudança de raciocínio absurda. Absurdo. Porque a gente sempre pensa nessa ideia de que o sacrifício de Jesus é para apaziguar Deus, para que Deus se sinta bem com a gente, né? Para que nem a gente estava falando naquele começo, sobre a ira de Deus e que Deus, a santidade de Deus não pode comunicar com a gente. Jesus vai ser aquele sacrifício que vai pagar a nossa dívida, então nós vamos estar puros, o sangue dele sobre nós vai estar puro. Quando Deus olhar pra gente, o pecador, ele vai ver Jesus, o sacrifício de Jesus, vai poder nos amar e nos receber. E aí se você for pegar toda essa ótica que a gente está comentando, até inclusive do Gênesis, que ela é muito forte, Deus provê, é isso. Então, na verdade, não é a humanidade, Jesus não é a humanidade ofertando um sacrifício para Deus. Jesus é Deus ofertando um sacrifício para a humanidade. Porque durante todo o Velho Testamento a ideia era assim, vou sacrificar um cordeiro para Deus para mudar a ideia de Deus sobre nós, para que Deus olhe para a gente de uma forma diferente. Só que na verdade a ideia de Gênesis e de Jesus é o quê? Deus trazendo um sacrifício para a humanidade, para que a humanidade reflita de uma forma diferente sobre quem Deus é. Para que a humanidade perceba realmente quem Deus é e que a vergonha dela não fique mais entre Deus e a humanidade. Que não precisa, a gente não precisa se preocupar em estar nu diante de Deus. Aquele véu, né? O véu foi rasgado. Nossa, isso é muito forte, porque quando Jesus morre, o véu é rasgado de cima a baixo. É como se Deus estivesse falando, olha, eu não preciso ficar preso num recinto sagrado. Eu não preciso ficar preso dentro de um tabernáculozinho fechado, porque eu sou muito puro e se vocês me verem, vocês vão morrer. Né? Ele rasga o véu, ele fala, eu quero estar no meio de vocês, chega de vocês me prenderem, chega de vocês falarem não, de achar que vocês são muito sujos, impuros. E o próprio testemunho de Jesus andava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, ele não estava nem, ele estava no nosso meio. Não existia essa santidade tentando se separar. Jesus não falava, nossa, eu sou muito santo, desculpa, não me toca, eu não posso estar perto. Não, ele estava junto. Inclusive é interessante olhar disso da ótica assim, no Antigo Testamento sempre existia essa separação, eu acho muito interessante isso. A separação do leproso, né? Ele ficava numa parte da sociedade. E quando chega no Novo Testamento é o contrário. O leproso chega até Jesus, Jesus toca nele e ele é curado. Então antes o leproso tocava na humanidade, a humanidade ficava pura. Agora Jesus toca no leproso e o leproso é curado. Então nessa ideia de que, então, tipo, pensando na lepra como tipo pecado, né? Antes a gente pensava que o pecado separava a gente, o pecado era contaminador. E agora, na verdade, você vê que a ideia é diferente. Jesus chega até o pecado, até a lepra, e ele se aproxima dela, né? E se você pensar na lógica do próprio desejo mimético, isso é revelador. Porque se Jesus está no nosso meio, a gente tem um modelo. Então a gente para de ficar se disputando. Jesus está aqui, a gente vira a nossa atenção para ele. Né? Só que o que a gente fazia? A gente colocava Deus dentro de uma caixinha. Então a gente nunca ia olhar para ele. A gente só ia olhar para ele naquele evento, naquele festival e tal. Mas a nossa rivalidade continuava, a ira continuava, a inveja, o ódio, todos os pecados, né? E toda essa rivalidade, essa violência, o desejo de eu querer te matar, de ser invejoso, porque você tem tudo que eu queria ter. Essas coisas todas vai continuar aqui, porque ele está fechado, ele está recluso, né? E aí quando o véu se rasga, né? Ou seja, eu quero estar no meio de vocês, eu quero estar aqui. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema com a nudez de vocês, eu não tenho problema com o pecado de vocês. A gente acha que, inclusive acho que o Chris Volaton fala sobre isso, que ele fala que é como se a nossa visão que a gente tem da Bíblia e dos Evangelhos é como se Deus fosse um fazendeiro que não soubesse que as vacas fazem cocô. E toda vez que a vaca fala, ai que nojo, ai meu Deus, por que eu fui inventar de ter uma fazenda? Tem que ter uma empresa, uma coisa assim. Não, gente, Deus é um fazendeiro que cria vaca e sabe que a vaca faz um toletão gigantesco e ele não se importa com isso, porque ele já tem em si a cura para isso, a solução para isso, né? Então, que inclusive está nessa imitação dele. Então, exatamente, sejam como eu sou, né? Ou seja, Deus não se preocupa com a nossa nudez. Na verdade, o sacrifício foi sempre uma tentativa de tampar a nossa nudez para nós nos sentirmos bem. Deus nunca precisou, Deus nunca se importou com isso. Deus andava com a gente nu antes, né? E ele vai continuar andando conosco nu. O convite, o evangelho, acho que o convite de Jesus é:
tire as suas vestes, esteja nu na minha face, fique nu ao meu lado, até porque eu já estou nu, né? Porque Jesus morreu nu na cruz, olha isso, né? Jesus, eu também estou nu, fique comigo, esteja comigo, né? I've been chasing God, I've been chasing Mercury and lightning, I've been pressing hard, I've been coming up short. Lately I've been thinking about what's gonna happen with you and I need a new religion. Então, igual você estava falando, durante todo o Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento, é justamente Deus trabalhando essa lógica do sacrifício e falando, olha, eu não preciso de sacrifício, eu não preciso. Mas se vocês entendem essa linguagem, eu vou falar essa linguagem. Então, Jesus é o ápice, ele é quando todas as coisas convergem ali, né? E igual você estava falando, o bode expiatório torna-se o Cordeiro de Deus. É um giro de 180 graus. Né? Então, a gente sempre acha que inclusive, às vezes eu estava conversando até com um amigo uma vez sobre essa questão que a gente está debatendo aqui, né? E aí eu falando, olha, Deus nunca pediu o sacrifício de Jesus, Deus não precisava que Jesus morresse para saciar a sede dele, de sangue, de ira, ele não precisava disso, isso foi uma demanda que nós colocamos, né? E aí ele falava, mas ele sempre lembrava aquele versículo que está lá, não, mas que João fala, né? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então como você justifica isso, né? E durante muito tempo isso me abalou. Eu falava, mas é verdade, rapaz. Eu acho que todos esses anos estudando, vendo esses caras. Esse versículo derrubou tudo, né? Chega. E aí um dia, eu acho que talvez vendo um vídeo do André Haga, estudando, assim, conversando com o Espírito Santo, fez uma luz assim, pum! Aí o caraca, não, mas peraí, vamos ler direito, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado Cordeiro do mundo. de Deus. De Deus, ele é o Cordeiro de Deus. Ou seja, não é nós que estamos fazendo um sacrifício a um Deus irado que vai se saciar com esse sacrifício e falar, não, agora eu posso te perdoar, eu posso te abraçar. Né? Deus não é como que é a palavra? Deus é o ofertante, não o recebedor. Deus pega um cordeiro e envia ao mundo e fala, toma, para vocês. Vocês não precisam disso, vocês não querem isso, vocês demandam, não existe. Então toma o meu filho unigênito, toma o meu cordeiro. Só que a gente faz com que o evangelho seja o contrário. A gente faz com que se a gente tivesse apóstolo de Jesus, a gente vai lá, mata Jesus, faz o sacrifício para Deus, aí esse Deus irado fala, não, agora está tudo bem, vocês já pagaram. Não, mas Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o ofertante, não o recebedor. Isso muda tudo. Muda tudo. É muito interessante ver isso, porque isso está na própria revelação dos apóstolos durante os Atos. Você vai ler lá nos Atos dos Apóstolos. Existe esse entendimento de Pedro também, nas cartas de Pedro, de que João, de que Deus também está... O entendimento que existia ali naquela igreja primitiva, nas pessoas que caminharam com Jesus também, era: nós o matamos. Nós, humanidade, matamos Jesus. E Deus o ressuscitou. Porque o nosso entendimento, ao olhar para isso tudo, Deus matou para se satisfazer, né? Então, tipo, Deus era o agente, o filicida, né? Que mata o próprio filho para satisfazer as suas necessidades de nos amar, né? Então, Deus quer muito nos amar, quer muito nos aceitar, mas Ele não pode, porque Ele é muito santo, puro. Então Jesus seria o substituto, e esse seria o sacrifício, né? Deus entrega Jesus, faz esse sacrifício, né? Jesus coloca o filho dele para morrer, para ele poder nos perdoar. E é muito interessante porque eu sempre tive um conflito lendo isso tudo, porque acho que muitas pessoas vão se identificar com isso, que quando você vai ler essa ideia toda, eu sempre me perguntei, meu Deus, parece que durante todo esse momento a Trindade, ela está em certo conflito, né? Porque você vê o Deus Pai matando o próprio filho para se saciar. Existe um conflito que ele é um pouco difícil de entender, né? Porque a gente entende, Jesus tinha que morrer. Se Jesus tinha que morrer, alguém matou, e quem matou era o próprio pai. Então o pai estava apontando uma arma para o próprio filho para se satisfazer. É um pouco contraditório e difícil, porque isso afeta inclusive no seu relacionamento, né? Sim. Eu tinha esse relacionamento assim, nas minhas orações, nos momentos de reflexão, de ter uma facilidade de relacionamento com Jesus, de me apresentar para Jesus, conversar com Jesus, mas quando eu falava com Deus Pai,
ele é aquele demandante de justiça, né? É aquela Ele é visão, aquele- tipo assim, não, Jesus é beleza, Jesus é o parceirão, é o hippie que senta com a gente, troca, bebe uma cerveja, troca, fala, troca uma ideia. Deus Pai, Ele é sério, ele é demandante de justiça. ele é isso e tal, né? Isso não vai muito de acordo com a Bíblia, porque se Jesus fala que ele é a revelação de Deus, então os dois são o mesmo, os dois apresentam o mesmo comportamento, né? E meio que na cruz existia essa divergência, um querendo uma coisa e o outro outra, né? E isso é muito legal, porque a gente sempre tem essa... E isso gera muito um atrito dentro da nossa própria fé, né? E esse medo constante, esse medo... Quando a gente peca, a gente tem medo de Deus, né? E aí a gente clama a Jesus, sempre não... É como se Deus Pai estivesse na sala, e ele sabe que a gente pecou, a gente vai entrar na sala. Aí a gente pega na mão de Jesus, não, Jesus, entra comigo, porque se eu entrar sozinho, ele vai me meter porrada, mas se eu entrar com você, ele vai ficar de boas, né? Jesus é aquele irmão que ajuda, né? Então a gente tem essa lógica, mas na verdade, e eu acho que essa é a grande chave de mudança de entendimento, é de que Jesus, ele está revelando que o Pai dele e ele são um. O tempo todo ele está falando, Pai e eu somos um. Então, a gente às vezes tem uma visão de Deus velho testamentário e a gente acha que é muito diferente de Jesus. Como que isso... Né? Inclusive eu estava lendo um livro de um autor muito famoso, que ele estava falando justamente isso, que até hoje ele tem esse dilema, ele não sabe como que, quando ele olha para Deus Pai, ele vê um Deus irado, olha para Jesus, vê um Deus amoroso, e ele ainda não soube equilibrar isso. Conciliar. E eu quase falei, cara, lê, né? Lê. Porque assim, na verdade o que Jesus está falando é, olha, aquele Deus do Antigo Testamento não sou eu. Esse Deus que vocês criaram e acreditaram não sou eu. Ninguém conhece, essa é a grande verdade, ninguém conhece o Pai. Esse Deus não sou eu. Vocês querem conhecer quem é Deus? Olha pra mim, esse Deus de amor. Jesus e Deus são um. Eles são iguais. Não é Deus Pai da justiça, Jesus do amor. Eles são um. Amor e justiça, no dicionário de Deus, são sinônimos. Eles são um. Tudo que Jesus é, Deus Pai é. Não existe essa diferença, essa bipolaridade. Deus não é Janus, aquele Deus que tinha duas faces. Ele é um só, né? Eu acho muito interessante que, tipo, ao mesmo tempo que é claro que existe essa, depois de ter esses entendimentos, de que essa revelação de que Deus está se mostrando um Deus diferente a partir de Jesus, é interessante que mesmo assim a oferta de Jesus, ela continua sendo um convite para aqueles que ainda têm essa visão de Deus, não é? Sim. Se você ainda tem uma visão de Deus irado, Jesus se posiciona nesse meio como esse convite de, por favor, você ainda pode vir, eu tô aqui. Mas ao mesmo tempo, acho que esse é o segundo passo que todo esse entendimento traz, né? Existe um segundo passo. Não só Jesus se coloca no meio entre você e Deus irado, mas Jesus, na verdade, ele está se revelando, né? Ele está revelando o próprio Pai. Então é um passo além. Ele não só se coloca entre Deus irado, mas como ele é o próprio Deus, ele fala, olha, eu estou aqui intermediando, mas a partir da minha intermediação, vem ver aqui como Deus é bom, né? Eu acho que daquele versículo que a gente estava naquela imagenzinha ilustrativa que a gente estava falando da escola dominical, que a gente cresce vendo, né? Que é Deus num coisa, aí tem um abismo e a humanidade, aí Jesus é a cruz que vira a ponte, aí a gente pode ter acesso a Deus. Nessa perspectiva, é como se a gente, Deus estivesse aqui, Deus falando pra gente está de costas para Deus, falando, não, tem um abismo aí, eu não posso ir. Não, tem um abismo, eu não posso ir. E Jesus vem, pega a gente carinhosamente, vira a gente e fala, filho, não tem abismo. Eu tô aqui e eu sempre estive aqui. De certa forma é uma cruz, mas não sobre o abismo, porque não existe um abismo. Existe um abismo. A cruz está lá deitada, mas ela só está mostrando que não existia aquele abismo que a gente tinha construído. Exatamente. Ali naquele momento que a gente vê Jesus morto e destruído, todo, sabe, espancado, o véu se rasga. E aí literalmente o véu se rasga e a gente vê, você esteve sempre aqui. Não existia um abismo, você esteve sempre aqui. E por que tem essa mudança, né? Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Como o sacrifício de Jesus é uma mudança da perspectiva dele do próprio sacrifício, né? Porque a gente tem, então a Bíblia toda falando a respeito do sacrifício, Deus falando, olha, eu não quero sacrifício. Só que aí Jesus vem, e aí ele muda essa perspectiva a partir do momento que a gente entende isso, que inclusive é o que vai deixar Paulo um pouco meio doido, assim, né? Paulo vai... e esse livro é muito bom, inclusive, que é Violência Sagrada, Paulo e a Hermenêutica da Cruz, que é do Robert Emerson Kelly, que é um diálogo sobre o René Girard, que ele vai falar sobre como a conversão de Paulo é justamente essa questão de que a partir do momento que ele percebeu que tudo que ele prezava e tudo que ele mais amava matou Deus. Né? Então, por quê? Porque eles sabiam que não foi Deus que matou Jesus. Essa versão, na verdade, foi a paganização. Com o tempo, a gente paganizou o cristianismo. A gente tornou o cristianismo só mais uma religião. Né? E aquilo do Girard lá,
Você quer falar alguma coisa? Não, tá ótimo. É que, na verdade, eu ia entrar exatamente nesse mesmo assunto. Dessa ideia de que é muito interessante pensar. A gente olha para essa situação, nessa lógica de pensar que Deus demandava esse ato de Jesus, que a partir disso, finalmente, a justiça de Deus seria saciada. E aí você se pergunta, como um dos atos mais injustos que já aconteceu na humanidade, o ato mais injusto que já aconteceu na humanidade, pode ser considerado uma justiça para Deus, né? Como aquela cena, por exemplo, a própria morte de cruz, ela não é uma morte judaica, ela é uma morte romana. Né? Jesus seria apedrejado, né, se não houvesse o Império Romano. Exatamente. Todo aquele derramamento de sangue, quando Jesus também está na cruz, já pendurado, e aí os romanos enfiam uma lança nele para sair água e sangue. A coroa aquilo ali de era espinhos, quando dá um vinagre para ele e na ele cruz. nu, né? Então você vê que é uma cena de horror. Quem que nunca assistiu, né, os filmes Paixão de Cristo. Paixão de Cristo e não ficou horrorizado, vira o rosto para eu não posso assistir isso, né? É um horror, né? A gente tem cena... uma tendência a romantizar a cruz. Ah não, mas ali ele tá morrendo por amor a mim. Ah não, mas ali ele tá, sabe, sendo substituto. Como se toda aquela violência se justificasse, insanidade, fosse uma demanda, inclusive, de Deus. Né? E aí você pensa, como que um ato tão injusto pode saciar a justiça de um Deus santo? Como algo injusto, né? É meio a lógica da corrupção, né? Não roubou, mas fez. Deus, mas como Deus totalmente justo, santo e puro pode saciar a sua justiça com um ato injusto? Por quê? Porque Jesus era inocente. A gente, inclusive, tem aquela ideia de, né, a gente canta essas músicas, Tomás de Aquino fala sobre isso. Se só uma só gota do sangue de Jesus poderia salvar toda a humanidade. Então, se você pensa, num ser tão santo, se só uma gota poderia salvar, por que aquele show, né? Aquele show de violência? Eu acho que quando a gente... E isso foi... E o próprio René Girard fala sobre isso, ele fala que o cristianismo fracassou. E por que ele fala que o cristianismo fracassou? Porque ele fala que o cristianismo se tornou só mais uma religião que torna a vítima culpada. Não, Jesus... Hoje a gente sabe, não, Jesus era inocente, mas ele tinha que morrer. Não tinha outro jeito, não tinha outra forma. Ele tinha... Ou era ele ou era a gente. Né? Então a gente tampou, a gente colocou a concepção e a verdade do Evangelho, a revelação maravilhosa do Evangelho, dentro das concepções pagãs, das concepções da religião grega, da religião romana, de toda qualquer outra religião arcaica. Né? E a gente não percebe a beleza do cristianismo e a unicidade, por que o cristianismo é único em certo sentido. Né? Sim. E é muito interessante também, acho que isso continua trazendo mais perguntas, né? Esse entendimento, olhar com uma ótica para esse momento da crucificação também. Porque a gente entende, que nem você acabou de falar, Deus precisava disso para perdoar a humanidade. Mas qual é a lógica? Isso não é um perdão, isso é um pagamento. É aquela lógica, né? Tipo assim, o Rabete me deve R$1.000. Aí eu chego lá e falo bem assim, Rabete, você tá me devendo R$1.000, eu preciso desse dinheiro, tá? Aí vem alguém, sei lá, a Isa vai lá, e me paga os R$1.000. Aí eu chego pra você e falo, então, eu te perdoo aquela dívida. Eu não tô perdoando. Você tá pago. Alguém foi lá e pagou, então eu não tô... Não existe uma perdão. Substituição nisso. Não existe né? perdão, existe um pagamento da dívida. Ainda que não tenha sido você que pagou, outra pessoa pagou. Então qual é o perdão? Não existe perdão. Existe um pagamento de um terceiro. Né? E isso, inclusive, vai contra o próprio grito de Jesus na cruz, né? Ele fala, perdoa Deus, eles não sabem o que fazem, né? E olha como essa frase conta tudo. Se você não quiser nem assistir esse vídeo, só nessa passagem aí. Que ali Jesus, ele tá contando e ele tá falando, e aí acho que a gente pode até entrar um pouco nisso, que o René já fala, que ali ele tá denunciando os seus assassinos. Ele tá falando, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quem é que tá fazendo? Nós estamos... Por isso que quando Pedro prega lá em Atos dos Apóstolos 2:20, quando ele fala, olha, vocês o mataram, vocês o pegaram, vocês o espancaram, vocês o pregaram numa cruz. Deus Pai o ressuscitou, Deus o ressuscitou. Pedro, quando ele prega, ele fala, olha, essa pregação que a gente tem hoje, precisava de um sacrifício. Então Jesus, na sua livre e espontânea vontade, o seu amor por nós se sacrificou para pagar os nossos pecados. Não, ele fala, olha, vocês pegaram esse Deus, esse homem e mataram. Só que esse homem, vocês não sabiam, era Deus. Né? Era o puro, era o santo. Né? Vocês mataram aquele que é o amor. Né? Acho que esse é inclusive um dos maiores escândalos, né, do Evangelho. Do Evangelho. Que é um Deus que vem como servo
E ele, por livre e espontânea vontade, se coloca, mesmo sendo todo poderoso, diante das nossas mãos, sofrendo o nosso juízo como um ato de amor, de tudo bem, se eu preciso fazer isso, para vocês finalmente entenderem que mesmo no seu pior, né, que Paulo fala isso, quando éramos inimigos, né, você nos amou, então mesmo no nosso pior, ele continuou nos amando, mesmo quando a gente fez o nosso pior, matou o próprio Deus. Esse sangue não clamou como o sangue de Caim que clamava na terra, esse sangue clamou, tipo, perdão, ele gritou por perdão. Porque esse é o escândalo, né, esse é o escândalo, né, de nós somos os assassinos, né. E ao mesmo tempo que nós somos assassinos, nesse pior lugar, Deus nos ama. Por isso que Hebreus fala que o sangue de Jesus clama por coisas maiores que o sangue de Abel, porque o sangue de Abel clama por vingança. Ele fala, eu quero ser vingado, eu fui assassinado e eu exijo vingança. E o sangue de Jesus fala, pai, perdoa eles não sabem. Jesus não fala bem assim, Deus, eu estou sendo assassinado, me vinga, como Abel faria. Né? Ele fala, olha, pai, perdoa eles. Eles não sabem, e isso mostra tudo. E, cara, é o fim da vingança e o fim da violência, né? E a própria verdade, tipo assim, e a própria compaixão, o amor de Jesus está nisso. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles acham que eles estão fazendo algo certo. Né? Que é a fala de Caifás. É melhor que um só morra para que toda a nação seja salva. Né? Que é a lógica do bode expiatório. Não é melhor a gente matar um só, ao invés de toda essa sociedade ser destruída, porque vai vir uma ira, vai vir uma revolução, o Império Romano vai vir e vai destruir a gente. Não é melhor matar um, para todo mundo ficar em paz. Essa é a lógica do bode expiatório, né? Que é uma lógica do boi de piranha que a gente tem no Brasil, que é aquele boi que atravessa o lago primeiro, o rio primeiro, pra se tiver piranha, ele só come um boi ao invés de comer a boiada toda. Né? Sim. Essa é a lógica, o boi de piranha, do bode expiatório. Não, ele sacrifica um para todos ficarem em paz. E aí Jesus falando, e porque aquilo que eu estava te falando, que eu acho que a gente romantiza muito a cruz, né? A gente acha bonito, existe o colar de cruz, tatuagem de cruz. Gente, só que a cruz é uma coisa de tortura, é um mecanismo de tortura, uma violência, sabe, absurda e muito, sabe, é como se a gente, sei lá, hoje tivesse um pau de arara, usando um pauzinho de arara ou uma cadeira elétrica, é um modo de tortura, é um modo horrendo de morte, a gente romantiza muito isso, né? Eu acho que a gente consegue ter essa visão de tudo que a gente está falando, a partir do momento que a gente tenta entender também como, não apenas como uma questão teológica, religiosa, mas como questão histórica. Um homem inocente, jovem, 33 anos, que foi assassinado violentamente pelo Estado, sendo que ele era inocente. Ele foi torturado e assassinado. Um homem inocente, torturado e assassinado. Em prol do quê, né? De um bem comum. E eu acho muito interessante isso, porque isso... Eu acho que toda essa visão, inclusive, salvou o meu relacionamento com Deus Pai. Porque... depois disso você começa a entender, então onde Deus está diante disso tudo, onde Deus Pai está diante disso tudo. Qual é o papel que ele exerce, né? Então a gente já falou um pouco que Deus é o ofertante, então. E aí tem um versículo lá que Paulo cita, eu não lembro agora exatamente qual das cartas, que é muito forte, que ele fala, diante desse momento todo, o que Deus estava fazendo? Reconciliando consigo o mundo. 1 Coríntios 5, eu acho. É muito forte. Então antes, em vez de Deus ser aquele que está demandando a justiça e atirando, né, e participando, concordando com o ato horrendo, na verdade não. Deus está em dor, se permitindo, junto com seu filho, passar por isso, porque ele está o quê? Reconciliando consigo o mundo. Né? É aquela lógica, né, que a gente consegue entender que ali naquele sacrifício, né, quando Jesus está naquela cruz ali, a gente tem uma visão e a gente percebe que quem sempre quis essa violência, quem sempre quis esse sacrifício não foi Deus, fomos nós. Jesus revela isso. Ali é aquela revelação. Né? Olha, quem demandou isso não foi meu Pai. E, inclusive porque depois Jesus ressuscita, né? Deus ressuscita Jesus. Mas olha, quem clamou e quis isso foram vocês. Esse Deus violento que vocês acreditam, Deus velho testamentário, que vocês acreditavam que era meu Pai, não é meu Pai. Sabe por quê? Tá vendo esse cenário aqui? Sabe onde está o Pai? Aqui. Reconciliando, ou no próprio lugar frágil de Jesus. Né? Jesus revela um Deus, e essa é a grande revelação de quem Deus é. Deus não é aquele que justifica as nossas violências, mas é aquele que as sofre. Esse é o papel de Deus. Então, se a gente quiser encontrar Deus, a gente nunca vai encontrar Deus no opressor, a gente sempre vai encontrar Deus no oprimido. Nos pobres espíritos, das viúvas. Naqueles que estão sendo perseguidos, naqueles que estão sendo... E acho que depois a gente pode fazer até um vídeo sobre isso, que é muito profundo, que é como a conversão, na verdade, e o testemunho de Paulo é isso, é mudar uma perspectiva de perseguidor para perseguido, né?
É entender que Deus se manifesta não exercendo a violência, não exercendo a guerra, não exercendo a injustiça. Deus está sofrendo ela. Então, ao longo da história, por exemplo, se a gente quisesse estudar a sociedade escravocrata do Brasil do século XIX, onde está Deus? Deus são aqueles corpos pretos sendo escravizados. Sim. Porque Deus está se manifestando, Ele sempre está naquele que sofre, né? E essa é a revelação do Evangelho. Isso começa desde os êxodos, né? Desde Deus escolhe aquele povo que está sendo escravizado. oprimido, exatamente. Então ali na cruz, Deus está falando, olha, vocês querem saber aonde Deus está? Olha aqui. É. Deus está sofrendo tudo isso que vocês estão me demandando. Só que eu não estou falando assim, ai que coisa irada, eu estou falando, perdoa, Pai, perdoa. Né? Então no nosso pior momento Ele cede o perdão. É muito forte, muito profundo. O sol tá pegando fogo. Mas eu acho vamos- que uma das coisas também muito interessantes que muita gente pode estar se perguntando, né? E a gente ouve esse argumento muito comum ecoando dentro do meio cristão, né? Que é Deus é amor, mas ele também é justiça. né? E é mais uma vez dentro daquilo que você estava até falando, né? Sobre essa dualidade de Deus. Como se em uma mão de Deus existe em um braço de Deus existe esse abraço, essa tentativa de amor, de carinho, de se aproximar, mas no outro ele tem uma espada embanhada, que a qualquer momento ele vai tirar essa espada e falar, não, agora deu, minha justiça já tá, Limite. eu preciso, né? E como se existe então essa briga de Deus, até quando eu vou suportar, né? Até quando eu vou amar e não vou demandar minha justiça aqui. E é muito interessante porque a gente entende essa justiça de Deus dentro desse modelo retributivo, né? A gente entende essa justiça de Deus nesse modelo de, se você... Jesus fala isso, é muito forte, inclusive citando a própria lei. Ele fala, te disseram, olho por olho, dente por dente, porém eu vos digo, né? Então olha que interessante, ele fala, te disseram. Ele muda, né, a questão do tapa, né? É. Ah, se alguém te bater na face, oferece Der outro no outra. rosto. Então ele está ensinando que a lógica divina, a lógica de Deus é a não retributiva, né? E exatamente, então quando Deus fala que sim, ele é justo por quê? Porque ele quer exatamente oferecer essa igualdade para a humanidade, ele quer oferecer, a gente sempre pensa em justiça, né, como essa necessidade de modelos carcerários, né, punição, castigo, mas mas Retribuir o que a justiça, pessoa fez. Né? mas justiça é o quê? Uma vida onde todas as pessoas têm igualdade de escolha, direitos, todas as pessoas têm mesmas oportunidades, então a justiça de Deus também é isso. A justiça de Deus é o quê? Oferecer esse espaço, né? Sim. Essa necessidade que ele tem de eu preciso ser justo, eu preciso que todas as pessoas tenham essa mesma oportunidade, eu preciso oferecer para as pessoas aquilo que elas merecem. Então, no sentido, inclusive, de olha aquela falta de oportunidade que aquela pessoa tem, olha o lugar onde ela nasceu, né? Ele está falando, olha os oprimidos, olha onde eles estão. A minha justiça para o povo hebreu lá no Êxodo demanda que aquele povo seja liberto. Exatamente. E a gente sempre pensa Ou seja, em justiça. a justiça de Deus não é retributiva, ela é redentiva. Ela tá a ver com redenção. Sempre quando Jesus quer exercer a justiça dele, ele não paga o que a gente merece. Né? Ele não nos punitiva, mas ele faz uma redenção. A justiça de Deus é redentiva. Né? Exatamente. I've been chasing God. I've been chasing Mercury and lightning. I've been pressing hard. I've been coming up short.